Olá, seja bem-vindo ao Pod Manhã, o podcast da família. Hoje eu tô com uma pessoa muito especial aqui. Ela é candidata a deputada federal e ela está firme na nossa causa, né? Maternidade. Então eu vou chamar aqui para vocês Thaís. Oi. Thaís Antezana, é isso? Antezana. Antezana. Sua câmera é aquela. Ai, tá bom. É. E como tá? Como que é a sua vida? Como você entrou nesse mundo? Como que é isso? Me conta. Tá. Bom, eu sou brasileira, mas eu sou filha de pais bolivianos. Ai, que legal. Sou a esposa de um alemão, mãe de 2 mexicaninhas. Uma mistura aí. Uma mistura bastante interessante, aí multicultural. Sim. E aí a minha infância foi um pouco difícil. Foi bastante difícil, porque os meus pais eles não tinham condições de ter 5 filhos, nem emocional, nem financeiramente falando, mas tiveram 5 filhos. Sim, eu dei uma pesquisada lá em você e eu vi que você tem 5 filhos e veio de uma família... minha Sua mãe, desculpa. Sua mãe tem 5 filhos com você, né? E veio de uma família humilde, né? Exatamente. E como que é essa causa que você está abraçando? Então eu comparo a maternidade da minha mãe, que foi tão difícil, eu sou a 5ª filha. Foi mais nova. A mais novinha. Ela se divorciou do meu pai quando eu tinha 3 anos. Então, ela foi aquela típica mãe solo, que saía de manhã, 4 da manhã, voltava meia-noite, cuidava de todo mundo sozinha. Entre a gente se cuidava, os irmãos, Sei. né? E eu comecei a pensar, comparar mesmo a maternidade dela e a minha, porque graças à guia dela, a guia firme dela, a gente conseguiu se formar. Todos os 5 filhos saíram adiante, tivemos carreiras prósperas. Eu sou bióloga, formada como mestre em finanças, estou terminando meu mestrado de psicobiologia e neurociência cognitiva. Que legal. Então, ela nos guiou sempre para o estudo e para o trabalho. Uhum. E isso fez uma diferença enorme, porque hoje em dia, então, eu tenho uma condição financeira muito melhor do que minha mãe teve. E quando eu comparo essas 2 maternidades, eu vejo que existem coisas que são pesadas, sendo você ajuda financeira ou não, né? Sim. Então, eu comecei a pensar, e cada vez que eu tinha essa dificuldade, ou que eu me desesperava, eu falava, coitadas das mães solteiras. Sim, como que elas fazem? Solo, né? Como que minha mãe fazia, né? A gente começa a cair um monte de ficha quando a gente pensa nas mães, né? E foi aí que me despertou essa vontade de querer ajudar, de querer mudar algo na política para essas mães, principalmente, né? De colocar em evidência a maternidade, para que as pessoas percebam quão pesado é. Sim. E pior se você não tem uma condição financeira, e pior se você não tem uma rede de apoio. Se você não tem uma rede de apoio, né? Uhum. E você é do Partido Novo. Partido Novo. Ai, que legal, que bacana. E como você se encontrou nesse partido? Como foi essa escolha? Quando eu comecei a ter esse interesse pela política, o Partido Novo, eu falei, é um partido diferente, porque eles priorizam pessoas que não estão na política, né? Eles chamam perfis de fora da política, para tentar ajudar, para tentar melhorar. É uma ideia nova. E, principalmente, eles respeitam muito a ideia do dinheiro do pagador de imposto, né? Que todos nós pagamos imposto e a gente quer ter esse dinheiro preservado ou destinado da maneira que favorece a todos, né? Sim. E, então, isso para mim foi bastante interessante. Também eles não usam fundão eleitoral. Então, eu falei, eles estão tentando fazer uma coisa diferente. Diferente. E esse partido tem tudo a ver comigo. E foi aí que eu me identifiquei. Que legal. E você é mãe de quantas? 2 menininhas. 2 menininhas, né? E a pequenininha tá aqui hoje. Tá aqui hoje. E ela tem quanto tempo? 10 meses. 10 meses. E ela é mais velha? Não, ela é mais nova. E a mais velha? 3 anos. 3 anos. Ah, então você tá aí, a gente tá igual ali. Tá parecido. Que legal. E quais são a sua Pautas de campanha? Quais são as suas pautas de campanha? Maternidade, primeira infância, educação básica. Porque, justo vendo tudo isso do desenvolvimento infantil, quando eu fui ser mãe da primeirinha, eu falei, não, eu quero ser uma mãe, mas eu quero ser uma mãe excelente, né? Eu sempre prisei, assim, para mim a excelência em tudo que eu faço é uma prioridade. E eu comecei a estudar sobre desenvolvimento infantil, até me certifiquei como educadora parental pela Associação de Disciplina Positiva.
Depois comecei esse mestrado de psicobiologia e neurociência cognitiva. E tudo que eu olhava relacionado à ciência caía na primeira infância, né? A gente fala de nutrição. Você consegue, desde a primeira infância, direcionar a nutrição para que as pessoas tenham menos problemas de diabetes, por exemplo. O Brasil é o 3º lugar em diabetes infantil, porque as pessoas não têm educação nutricional, não sabem como fazer uma introdução alimentar. E né, você quer implantar essa ideia como? Trazer em evidência. Então, a gente tem que começar a debater, por exemplo, a indústria de alimentos infantis. Eles fazem uma propaganda muito direcionada a crianças de alimentos que são pobres nutricionalmente falando. Então, como que a gente consegue fazer de uma maneira, direcionar de uma maneira que eles não usem mais um marketing tão agressivo direcionado a crianças, né? No México, por exemplo, eles fizeram primeiro uma classificação, já existe a tabela nutricional, mas você consegue classificar os alimentos quando eles têm excesso de açúcar, excesso de gorduras saturadas, excesso de sódio. E o Chile começou, o México adotou, o Peru adotou e o Brasil vai começar a fazer essa classificação agora em outubro. E lá no México, essa foi a primeira parte, a primeira etapa. E a fase 2 desse projeto foi que eles proibiram o uso de personagens em alimentos que são direcionados para as crianças. Que bacana isso. Então, é começar a trazer esses debates né, também para cá. Por quê? Até os pais se confundem. Né? Sim. Se eu vejo um personagem para... a criança vê, ela não sabe nem o que é e ela quer, ela né? quer só porque tem lá o Bob Esponja, sei lá, exatamente. Né? E o pai, ele também acaba sendo ludibriado, porque ele fala, não, esse daqui é para criança, deve ser bom. Sim. E tá cheio de açúcar. E a gente sabe que nos 2 primeiros anos não é ideal dar açúcar para as crianças. Então, começar a trazer esses debates para preservar a primeira infância, para que seja um desenvolvimento bom para todo mundo, porque tudo isso se traduz depois em custo também para a saúde pública. Sim, né? sim. Eu tenho algumas anotações aqui que eu fiz. Com certeza a vida da sua mãe te inspirou, né? Muito. E você tem o apoio dela? Sim, a minha mãe, ela, inclusive, agora ela estava me ajudando bastante, que esses dias ela estava cuidando das meninas, que essa agenda de pré-campanha é bem puxada. E a minha mãe é fonte de inspiração sempre, porque é aquela coisa de como ela conseguiu, né? Como que ela deu conta de tudo, de 5 filhos, trabalhar. Sim. E ela trabalhava no Centro Empresarial de Santo Amaro, enquanto a gente morava na Penha. Então, eram assim, distâncias muito, muito grandes, numa época em que não tinha também tanto ônibus e tanto metrô como agora. Então... Eu vi também, dei uma olhada no seu Instagram, e eu vi que você fala sobre a sexualidade, sobre sexualidade? Não, é isso. É sobre... Hipersexualidade. Isso, hipersexualidade. Como que você lida com isso? O que você quer levar para as pessoas? Como você quer tirar isso? Quais são as suas ideias? Tem um problema bastante grande que, por exemplo... O Twitter, ele, como idade mínima, ele pede 13 anos para uma pessoa abrir uma conta. Só que o Twitter, ele também não tem nenhuma barreira contra a pornografia. Se você quiser publicar um vídeo de pornografia, você pode, é permitido. Ele só coloca um aviso e você clica se você quer ver ou não. Aviso de algo de... Como se chama? Que é um vídeo sensível, né? Uma imagem sensível. Então, uma criança, na curiosidade dela, um pré-adolescente ou um adolescente, ele vai clicar. Sim, com certeza. Com certeza. Ele não só vai clicar, como ele vai procurar mais contas que tenham aquele conteúdo. Porque é grátis, tá ali no Twitter, acessível para todo mundo. Sim. Então, também começar a colocar qual é a idade mínima para uma criança ter esse tipo de rede social. Né? É importante porque a exposição, né, para essas imagens de sexo explícito numa idade tão nova faz mal. Já também foi provada, né, foi provado pela ciência que existe um vício em sexo, existe um vício em pornografia. Quando é visto de pequenininho, isso? Influencia bastante, mas existem muitos adultos que estão aí viciados em pornografia. E é um vício mesmo. Tem um ator famoso, o que fez o pai do Chris no Todo Mundo Odeia o Chris. Ele fala muito sobre isso. Ele conta a jornada dele de como ele foi viciado. Se eu não me engano, também aquele que fez As Branquelas...
Que ele... É o mesmo, é o Terry Crews. Sim. Que é o todo fortão, né? Ele fala muito sobre isso. Sobre o vício em pornografia. Então, quanto antes você expõe as crianças para esse tipo de conteúdo, você está prejudicando o desenvolvimento saudável, né? Porque elas acham que aquela é a maneira de ter uma relação sexual. Mas, né? Na pornografia é tudo tem falso. muitos adultos que têm que traumas até, porque essa coisa de sexualidade... principalmente quando a criança tem acesso a essa plataforma, essas coisas, né? Ela começa também a fazer bullying com a outra criança. Eu sei porque eu já tenho um filho de 13 anos e eu sempre tive esse cuidado com ele. Mas criança, às vezes, é maldosa e não sabe nem o porquê. E aí pode crescer um adulto problemático também, né? Com certeza. Tudo que a gente vive na infância se reflete como adulto. Porque a gente tem um cérebro, o ser humano ele tem um cérebro muito complexo, a gente nasce e a gente ainda não está pronto, né? Falam que se a mulher quisesse, se a gente quisesse ter um filho que já começasse a andar, por exemplo, rapidinho, igual os animais, né? A vaquinha nasce e depois de uns minutinhos está andando, né? Então, se a gente quisesse ter o mesmo resultado, precisaria de uma gestação de 18 meses. Imagina carregar 18 meses, não é possível. Então, a gente nasce cru ainda, né? Sim. E a primeira infância é muito importante porque você está estabelecendo justo essas conexões neurais, né? A memória, a amígdala cerebral, tudo está relacionado. E a primeira infância é onde se estabelece muitas das coisas que a gente vai levar para a vida inteira. Sim. Por isso que tem que ter um cuidado muito grande com essa fase, né? Sim. E você tem alguma religião? Eu sou cristã. Você é cristã? Ai, que legal. Eu sou cristã. E você tem ideias também para mães que trabalham e como você já falou, né? Mãe solo. Quais são as suas... O ideal é a gente promover o apego. E eu acho que hoje eu vejo a minha vida que eu consigo empreender. Quando a gente está falando da política também, essa pré-campanha, a campanha no Partido Novo é quase que um empreendimento, porque você tem que conseguir o financiamento por sua conta, né? Não usa o dinheiro do fundo eleitoral. Sim. E aí eu vejo... E você recebe doações? Tem que pedir doações, isso. Sim. A gente vai receber doações para fazer a campanha das pessoas que acreditam no projeto, né? Que é o ideal. Quando você é eleitor, quando cidadão pagador de imposto, eu não quero que saia do meu dinheiro, do meu imposto, a mesma quantidade para pagar a campanha de um partido que não tem nada a ver comigo, né? De um pessoal, por exemplo, que tem menos afinidade ideológica. Então, voltando, peraí. Esqueci! A gente estava falando sobre as mães solos, como trabalhar. Isso, desculpa. Então, fazer essa pré-campanha, essa campanha com o Partido Novo é como se fosse empreender algo. E o empreendedorismo, ele nos dá essa flexibilidade de horário. E você está aqui hoje, né? Porque você tem uma flexibilidade de horário que você está conseguindo fazer através do empreendedorismo. Sim. Então, acho que o primeiro passo é fomentar esse empreendedorismo e a reforma tributária é urgente para isso, né? Sim. Porque você, como mãe, querer fazer uma pessoa jurídica... é quase impossível no Brasil. É muito complicado. Tem que ir lá fazer o curso no Sebrae, tem que aprender como que são os impostos, né? É muito imposto e é muito complexo. Cada estado tem o seu quando fala de ICMS. Então, o primeiro passo é resolver essa parte da reforma tributária, para que as mães também possam entrar e ser mais empreendedoras, né? Ter mais flexibilidade. E é muito legal, parabéns por agarrar essa causa, né? Porque tem tantas mães, né, que às vezes nem tem a informação correta, né? E eu acho que ter uma mãe nesse cargo é muito bom, né? Traz informações verdadeiras, né? Quero fazer essa ponte, tanto para a mãe se conectar com a política e para a política se conectar com a mãe. Porque também, como mãe, às vezes a gente não tem tempo de acompanhar tudo que está acontecendo no cenário político. Exato. A gente está no nossa rotina louca de mãe. E ter alguém que você confia, que está olhando para você, é muito bom. E você acha que o Estado, você acha que o Estado pode e deve apoiar as mães que querem ter esse momento em casa com as crianças? Sim. Em tempo integral? Sim, eu acho que é muito importante. E eu não falo assim de você viver a primeira infância inteira dentro de casa. Eu acho que isso é uma confusão que as pessoas falam, que é promover a vagabundagem, né? Que a mãe esteja em casa, como se a gente ficasse com os pés Não é vagabundagem. Garanto que não é. Exato.
É muito difícil. Eu me desespero muitas vezes de escutar. A mais velha, que está com 3 anos, é uma fase difícil, quando eles estão fazendo birra, quando eles querem muito se provar, se mostrar o que eles querem, né? É difícil. Então, assim, é cansativo. Chega uma hora que nem a mãe aguenta mais, né? Que ela fala, pelo amor de Deus, eu preciso colocar essa criança na escola, né? Mas é que precisa promover que pelo menos o primeiro ano você consiga ter esse apego, porque é importante a amamentação. Né? E é importante para a criança, né? Exato. Ela precisa, né, do abraço da mãe, né? E da construção da identidade familiar, que tem muito a ver com a prevenção da violência. Sim. Quando você não consegue, quando a criança não tem tempo de se enxergar dentro de uma família como parte dessa família, é muito mais fácil que ela vai ficar vulnerável para o crime depois. Porque o crime, ele muitas vezes oferece isso, essa sensação de somos um grupo, somos uma família, né? Então, essas carências depois podem se refletir em uma coisa muito ruim. Então, eu acho que é interessante para a sociedade inteira investir de diferentes maneiras. Aí é onde abre o debate, né? Como que a gente pode investir mais tempo da mãe com o filho para que crie esse apego, essa identidade familiar. Através do empreendedorismo é uma das maneiras. Também a gente pode pensar em 6 meses de licença maternidade, que agora não é todo mundo que tem, mas já está aí a opção para mais pessoas. Sim. E depois a gente pode pensar num trabalho remoto, talvez, para as profissões que e tem muitas mães que às vezes não conseguem trabalhar, né? Ela fica presa às vezes não tem creche, às vezes e quando é solo, às vezes não tem uma rede de apoio. Então seria interessante também ter trabalhos que ela possa fazer em casa também, né? Exato. E para as pessoas que estão nos assistindo, às vezes não sabe o que um deputado federal faz. Né? Você pode dar uma aulinha pra gente aqui? Então, a gente tem 3 poderes, né? A gente tem o poder judiciário, o legislativo e o executivo. O executivo é presidente, governador, prefeito, né? O que a gente mais olha, porque é o que mais dá a cara, né? Que representa aquele país, aquele estado, aquele município. O poder legislativo, que é onde estão os deputados federais, estaduais e vereadores, é como o nome induz, né? Legislativo fala de leis. Então, todas as leis que existem, né, que a gente usa para aplicar um castigo, para aplicar uma regulamentação de algo, passa pelos deputados, né? Se nasce ali, né? Então, a gente cria leis, né? Os deputados criam leis, também revisam as leis que já não servem mais, como tem leis, não sei, que falam de levar porquinho na rua, né? Hoje em dia a gente não tem mais, né? Que está adaptado para aquela realidade de anos atrás. Então, revisa as leis que já não servem, além de fiscalizar, né? O governo, o poder executivo, né? O presidente, eles fazem um orçamento de como que vão destinar as verbas do imposto que a gente paga. E a Câmara dos Deputados também está ali com a função de fiscalizar se esse dinheiro está sendo bem gasto. Exato. Tá. Deixa um recadinho para as mães que estão te assistindo, né? Claro. Mães, eu quero realmente ser a voz de vocês, né, nas políticas públicas. Eu sei o quanto é difícil. Eu vivo essa dificuldade, talvez não como uma mãe solo, mas eu entendo essa realidade porque eu sou filha de uma mãe que foi mãe solo. Então, eu quero que vocês se somem nesse mãe-vimento, que eu chamo, que vai ser o hashtag da campanha, que somem nesse mãe-vimento para a gente colocar em evidência tudo o que a gente precisa, todo o amparo, o impulso, tudo o que uma mãe precisa. Essa é a oportunidade, esse ano, que a gente tem de colocar a voz materna em evidência. Que legal. E tem algum país que você se inspire de exemplo, que você queira seguir alguma coisa? Tem muitos países. A Alemanha é um país que tem muito para oferecer de exemplo na parte de ensino técnico profissionalizante, por exemplo, que é importante para as mães também, para empreenderem. Sim, elas precisam receber tem um apoio. Exato, porque a gente fala muito em educação universitária, mas a educação universitária ela é mais longa. E, às vezes, você não sai preparado diretamente para a execução da profissão, né? E na educação profissionalizante, você, sim, é mais curta e você já sai pronta para fazer alguma coisa, né? Então, a Alemanha, nesse sentido, é um bom exemplo. E, no sentido de impostos, eu posso pegar o México, que parece improvável, mas é mais simples do que no Brasil. Ah, é? É muito mais simples. Lá tem o IVA,
que é o que a gente quer implantar aqui no Brasil. É um imposto único, de imposto de valor agregado de 16%. E uma pessoa que quer empreender, ela pode simplesmente entrar na página da Receita Federal, colocar que ela vai ser uma pessoa física com atividade empresarial, tem um limite de nota fiscal que você pode emitir, mas é um limite alto. Tá. E no mesmo dia você consegue emitir nota fiscal. Então, você consegue empreender de maneira formal, Sim. muito fácil. Legal. São coisas que dá para trazer aqui para o Brasil Sim. de uma maneira fácil. E quais são, assim, o nosso jeito já que você acha que tem que continuar? Ou você acha que realmente tem eu acho que tem muita coisa para mudar, mas existe alguma coisa aqui no Brasil que você acha que é bom, que tem que continuar? Tem muita coisa boa aqui também. A gente fala... o Bolsa Família é um bom exemplo, né? Que quando a gente está falando de pessoas vulneráveis que não têm o que comer, então elas precisam ter essa renda, né? Mas precisam também ter uma saída para isso. Então, é aí onde entra a capacitação. Você acha que né? se acomoda um pouco pelo Não fato acho- de ter... Eu não acho que é é muito fácil colocar a culpa na pessoa que não teve uma instrução. Então, eu não quero falar que se acomoda, mas eu acho que falta também o apoio da capacitação mesmo, Tá. né? Que ela se acomoda, tá, mas e qual que é a outra opção? Se uma pessoa que não teve... Coisa básica, que não conseguiu tomar vitamina quando era pequeno. Sim. E que não conseguiu desenvolver o cognitivo de uma maneira boa. Sim. Então, como que você vai colocar a culpa nessa pessoa? Então, eu acho que falta um empurrão e olhar mesmo para a primeira infância para prevenir, né? Tá. Como que é o seu dia a dia, trabalho? Como que é essa rotina sua? Agora tá complicado. A rotina tá puxada. Eu tento dividir o máximo que eu posso de tempo com as minhas filhas, né? Que elas estejam presentes. Por isso que a Estelinha tá aqui. Né? Quando eu preciso ir para algum lugar, eu falo que ela é meu arquivo anexo, que ela tá comigo em todos os lugares, né? Para poder amamentar quando ela precisar. Isso é maternidade real, né? Maternidade. Hashtag maternidade real. E aí eu tô me dividindo, assim, agora fazendo reuniões, falando com pessoas, sempre tentando conciliar com as meninas. O que você acha do movimento Meninas e Meninos e Todes? É Todes. Todes, eu acho que se rouba espaço no debate de coisas mais importantes, querendo falar sobre todos ou todes. Eu acho que a língua portuguesa está aí, às vezes não conseguem... A educação básica está tão ruim que não conseguem nem aprender a regra que já básica, existe, básica. E colocar agora uma mudança vai complicar mais, né? Mudar tudo. Então, assim, eu acho que isso rouba muito espaço do cenário e poderia estar sendo investida essa energia em discutir coisas como mais sérias, primordiais, né? como a reforma tributária. Então, eu entendo que tem gente que não se identifica e tal, mas é um grupo que está puxando para si a energia mesmo do debate político até, e talvez não é uma prioridade agora na situação que o Brasil está vivendo, né? Em que você tem moradores de rua, você tem mães solteiras, vulneráveis, que não tem nem o que comer e está discutindo todes, entendeu? Para mim... É uma coisa que não... Dá para esperar, Dá né? para esperar, E você é casada, né? Casada. E seu marido super te apoia? Tá apoiando. Ele no começo estava assim, mas por que você quer fazer isso? Alemão, né? Muito racional, mas por quê? Não sei o que. Aí tive que explicar muitas vezes. Não muitas vezes, mas tive que explicar. Falei, é uma coisa aspiracional, é algo que eu quero fazer para minha vida, poder falar antes de morrer, pelo menos eu consegui mudar alguma coisa no meu país, no país que eu nasci, né? Sim. E agora ele já entendeu muito mais. E ele mora aqui com você? Ele faz muito tempo que tá aqui? Como que é? Não, a gente mora no México. Ah, vocês moram no México. Isso. E a intenção de voltar para cá é justamente só para mudar a política do Brasil. A gente vai fazer a campanha aqui, eu vou estar aqui a campanha inteira. A gente está aqui agora no Brasil, né? Tá. E assim, se eu ganhar, obviamente, toda a família mudar para cá, porque não existe um parlamentar fazer a distância do trabalho, né? E é isso. Que legal. E então ele tá aberto a vir morar aqui, Sim. te apoiar. Sim. Que legal. E sobre a creche, as meninas ainda não vão para a creche, ou alguma delas já está indo? Não. A mais velha, ela ia entrar na escolinha agora, justamente, e a gente veio para cá para isso, para fazer a campanha, para campanha em campanha. E então
no final do ano, provavelmente, já vai estar mais definido para onde ela vai. Mas vai. a ideia é que ela já comece, porque a criança mesmo pede, né? Como com 3 anos, Maria Montessori fala que o maior objetivo de uma criança é se libertar do adulto. E é verdade, chega uma idade que ela já não quer mais, ela quer conviver com outras crianças, né? É verdade. Thaís, considerando a dificuldade da sua mãe, né? Que tanta dificuldade que ela teve, como o Estado poderia ter ajudado ela? Principalmente uma educação básica de qualidade. Porque minha mãe, ela tinha muito pavor somos 4 mulheres e um homem. E o pavor da vida dela era que qualquer uma de nós 4 engravidássemos na adolescência. E ela tinha toda a razão, porque eu estudei em escola pública durante a maior parte da minha vida. E na escola pública tem de tudo. Tem aquela menininha que passa por algum abuso e também é toda sexualizada. Sim. Você vê de tudo, situações iguais ou piores que a sua, né? E então ela tinha toda a razão. Ela não conseguia ficar em paz trabalhando, porque ela estava preocupada com o que a gente estava fazendo enquanto ela estava trabalhando. Então, eu acho que é super importante oferecer essa educação básica de qualidade para que as mães tenham paz, né? Porque é muito fácil, depois, quando dá errado, apontarem, onde estava a mãe? Estava trabalhando. Sim, Então, isso é algo que é primordial. A escola integral também, porque a gente terminava o horário de estudo e eu estava na rua com meus... Ia para casa ou ia para a rua com os meus amigos. Poderia ter acontecido muita coisa. Não aconteceu, porque minha mãe era muito rígida. Mas poderia ter acontecido. A gente estava suscetível a isso, estava vulnerável. Então, eu acho que o Estado ele precisa, pelo bem também das mães, para poderem trabalhar em paz também. É interesse de todo mundo que as mulheres também façam parte do PIB, né? Sim. Então, que a educação básica seja de qualidade e uma educação integral também ajuda muito para evitar que as crianças, adolescentes estejam na rua, né? Exato. Eu acho que o nosso bate-papo já chegou ao fim. Se você quiser deixar mais algum recadinho, agora o microfone é todo seu. Muito obrigada. Muito obrigada por me trazer aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui participando. Eu que falei com você, né? Falei, eu quero participar. Muito obrigada. Eu fiquei muito feliz com a sua mensagem, de verdade. Prazer te conhecer e estamos aí. Obrigada. Beijo vocês. Continue seguindo a gente no YouTube. Aperte o sininho, compartilhe. E assista a gente depois nos cortes também. E sigam a minha página, @thais.antesana.novo. Isso aí. Obrigada, Thaís. Obrigada. Tchau.